Enfim, mais um ano se iniciando e eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros sabe o que são hábitos bons e ruins no quesito financeiro. Porém, as pesquisas mostram que a minoria realmente põe em prática isso no dia a dia. Pensando nisso, tô fazendo essa minissérie de vídeos falando como o básico funciona quando o assunto é educação financeira, dando ênfase na organização da vida financeira em 2025 para cada um de nós estarmos melhores no final desse ano em comparação a agora. Enfim, eu canso de dizer aqui no canal que os conceitos de educação financeira são extremamente simples e qualquer pessoa consegue compreender o básico. Porém, pouquíssimos praticam porque é chato e realmente não é fácil começar. Mas quando criamos o hábito não tem quem nos pare. E o que antes era chato e complicado passa a ser rotina, com um novo hábito formado. Por exemplo, o hábito de não gastar tudo que ganhar para investir, sempre se pagando em primeiro lugar. Ou seja, sempre que receber sua renda, já separar uma parte para investir e gastar o que restar ao longo do mês. Uma frase que gosto bastante do livro O Homem Mais Rico da Babilônia é: uma parte de tudo que ganhar pertence a você. Assim, pegue esse tesouro e faça trabalhar para você. Façam filhos dele e os filhos dos filhos dele trabalharem para você. Assegure também uma renda para o futuro. Aproveite a vida enquanto estiver aqui, não exagere demais e nem economize demais. Acho muito interessante porque fala do efeito dos juros compostos ao investir e reinvestir os rendimentos, além de também citar a ideia que concordo plenamente, de não viver para economizar e sim economizar para viver. Muitos ficam a vida toda só poupando para investir e não aproveitam a vida de fato. Por isso o equilíbrio é bastante importante. É claro que no começo eu acho muito legal também ter uma intensidade maior. Por exemplo, destinar 1 ano ou 2 para ser aquele período que você vai dar o maior gás para sair das dívidas e formar sua reserva de emergência, por exemplo. Para assim, com o passar do tempo, continuar no plano de investir para o longo prazo, mas não deixando de viver para isso. E sim investindo para viver, e não o contrário. Enfim, um hábito ruim que muitos têm e que se continuar nesse ano tem tudo para ficar ainda mais com problemas financeiros é não acompanhar seus gastos. Sim, eu sempre falo isso aqui no canal, mas é porque se você não tiver um mínimo controle, nunca vai ser possível ter nada investido, nada de reserva e muitas vezes vai ter dívidas. E na maioria das vezes nem sabendo como contraiu tanta dívida, justamente pela falta de controle de gastos. Então comece nem que seja no bom e velho papel. Exatamente, comece anotando tudo que você gastar com data e também quanto você gastou. Você pode usar planilhas ou aplicativos no celular, mas anote, veja o que você gasta, veja a frequência, anotando os dias que você está gastando com tais coisas e também veja o quanto você anda gastando. Isso é fundamental porque assim a gente vê que estamos gastando mais com deliveries, por exemplo, visualizando que devemos diminuir o consumo. Ou também pode ver que está gastando demais com roupas. Bom, tem vários outros exemplos, né? Se você fizer isso nesse mês de janeiro inteiro, além de você também começar a ver com o que você está gastando, vai começar a controlar seus gastos, justamente por visualizar o quanto anda gastando e nem percebe. Porque agora você vai estar anotando tudo. Você vai ter uma visão geral de tudo que você gasta. Então faça isso durante 30 dias e depois volte aqui para contar como foi sua experiência. Eu só sei que essa é uma técnica que pratico e funciona muito para mim. Então já comece o ano com o pé direito e anote seus gastos. Mesmo que seja chato no começo, se você estiver fora de casa e não puder anotar, quando chegar em casa no final do dia, veja seu extrato no banco e anote tudo antes de dormir, por exemplo. Bom, faça de tudo para anotar pelo menos diariamente, beleza? Comprinhas em sites. Hoje em dia é muito comum as pessoas terem como passatempo ficar vendo roupas, objetos de decoração de casa, acessórios e tudo mais. Em sites como Amazon, Shein, Mercado Livre, entre outros. E não me entenda mal, eu também faço compras em sites como esses e acredito que a maioria de vocês também já compraram. E com certeza tem muita coisa útil. Mas o que estou falando aqui é para você que tem como passatempo do dia, depois do trabalho ou da aula, ficar olhando produtos nesses sites. Bom, isso à primeira vista não parece ser um mau hábito financeiro. Mas na verdade é um péssimo hábito. Porque se você tem isso como rotina, com certeza vai despertar desejo em coisas que você nem precisa. E por viver scrollando a tela do celular vendo produtos e mais produtos, vai acabar fazendo comprinhas que parecem inofensivas. Mas ao longo do mês você percebe que comprou um monte de coisa que você nem usa e que te fez ficar até mesmo com dívidas para o próximo mês se comprou no cartão de crédito. Então, se você realmente precisa comprar algum produto, você pode ir nesses sites e procurar qual o melhor custo-benefício e não comprar por impulso, estudando a ideia por alguns dias até você ver se realmente vai ser necessário e comprar sem parcelamentos. Agora, se você entrar todo dia nesses sites só para ficar olhando vários produtos,
É certo que vai fazer compra por impulso e mais de uma compra muitas vezes. E isso já linka com o próximo tópico: ter um monte de coisa acumulada em casa. Esse também é uma coisa que muitos podem pensar que não tem nada a ver com hábito financeiro ruim. Mas tem. Justamente porque muita gente reclama que está sem dinheiro, que está endividado e que não está conseguindo sair disso. Mas muitas vezes está com um guarda-roupa cheio de roupa boa, mas que não usa faz mais de ano. Ou também tem aquela esteira que comprou pensando que ia andar todo dia e tá lá parada virando cabide. Ou às vezes tem um videogame da época que era adolescente e nunca mais usou. Bom, dei alguns exemplos aqui, mas o que quero dizer é que existem vários sites e aplicativos que você pode anunciar e vender produtos usados que estão em bom estado, que vai unir o útil ao agradável. Porque ao mesmo tempo que você vai estar se livrando de coisas da sua casa que nem está usando e está só ocupando espaço, você também vai estar ganhando um dinheirinho extra com isso para quitar suas dívidas, por exemplo. Mas claro, só venda aquilo que você não vai usar. Não vai sair vendendo a geladeira da sua casa, não. Apostar. Infelizmente, o ano de 2024 foi marcado por uma forte crescente das apostas online que muitos brasileiros caem em busca de retorno rápido e fácil. Mas, como costumo dizer, quem está sempre em procura de ganho rápido e fácil, vai na verdade obter uma perda rápida e fácil. Isso sem contar no vício que a pessoa fica com essas apostas online. Porque uma hora ou outra acaba ganhando, outra hora perde, e assim cria a vontade de recuperar o que perdeu antes. E assim perde mais dinheiro. Entrando para um ciclo vicioso, em busca de ganhar mais e perdendo ao longo do caminho. Uma frase do livro O Homem Mais Rico da Babilônia que fala sobre isso é a seguinte: o ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvido aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. E é muito triste, porque muitos ainda acreditam que essas apostas são investimentos, por conta da divulgação massiva nas redes sociais. Mas na verdade são pura apostas que, querendo ou não, no final das contas vai beneficiar a casa de apostas, e não você. Bom, você pode até ganhar em algum momento, mas no médio a longo prazo quem vai ganhar vai ser a casa. Até porque eles querem lucrar com isso. Então a aposta não é investimento, e isso vai corroer todo o seu dinheiro e se tornar um vício. Se você apostasse apenas para brincar uma hora ou outra, é uma coisa, mas o problema é que muitos começam assim, pensando em apostar apenas para brincar, apostando na vitória do time do coração em um jogo decisivo, por exemplo. Mas com o passar do tempo já tá apostando em tudo quanto é coisa por aí e tá literalmente viciado. E para sair disso quando tá viciado é 1000 vezes mais difícil. Então a minha recomendação é que não comece, nem por brincadeira. Ostentar. Muitos pensam que isso é coisa de funkeiro que usa correntona de ouro, ou de gente famosa e rica como celebridades que ostentam carros caros e viagens luxuosas. Mas a verdade é que isso está presente no dia a dia de grande parte dos brasileiros. E eu digo sobre aquela vontade de comprar o celular do ano para mostrar para os outros que agora tá de celular novo, de comprar aquele tênis de R$700 parcelado, ou até mesmo coisas simples como ir em um restaurante e pedir uma bebida mais cara que os outros só para impressionar as pessoas que estiverem perto. Bom, você entendeu. O ato de ostentar não quer dizer necessariamente sobre o quanto de dinheiro você gasta, e sim sobre a relação de gastar só para mostrar para os outros. Mas que na maioria das vezes você está se endividando para isso, ou apertando muito o orçamento do mês para parecer para os outros algo que você não é. Então a melhor ideia é agir na humildade e também aproveitar o dinheiro, gastando com coisas que você gosta, mas nunca para impressionar os outros. Porque no final, quem vai ficar impressionado com as dívidas que você tem vai ser seu banco te cobrando. Então veja que não é errado comprar coisas boas de forma planejada. Às vezes você tem o sonho de comprar um tênis que você sempre gostou. E se você fizer isso de forma planejada, sem parcelamentos e juntando dinheiro para isso, não tem problema nenhum. O que estou falando aqui é que muitos compram várias coisas apenas pelo status e para ostentar para os outros, muitas vezes até se endividando para isso, para assim as pessoas ao redor notarem e tudo mais. E aliado à ostentação também tem o sexto hábito financeiro ruim, ter um padrão de vida que não pertence a você. É extremamente comum no Brasil as famílias viverem endividadas, com um padrão de vida maior que a própria renda, deixando a pessoa na famosa corrida dos ratos. E você pode até pensar que isso é normal e que todo mundo faz isso. Mas a verdade é que quando você sai dessa corrida dos ratos, é que vê a leveza de vida que é estar sem dívidas e com uma reserva de emergência de R$3.000 que seja. Chegando nesse ponto, já te tira daquele lamaçal de dívidas e contas e te dá uma certa segurança para o dia a dia. Então não tenha sua renda como algo para ser alinhado aos gastos. Muitos que ganham 2.000 já programam a mente para gastar 2.000. Assim, se passam a ganhar 5.000,
já programam novamente para gastar 5 mil. Pensando muitas vezes, agora tô ganhando mais, então posso gastar mais. Aí vive sempre no limite da renda, endividado e na corrida dos ratos, vivendo sempre só para pagar as contas. Veja que não importa quanto a pessoa ganhe, se continuar pensando assim, sempre vai viver endividado. Então a partir desse ano já comece a ver como dever seu deixar seus gastos abaixo da sua renda, sempre já separando para poupar uma parcela da renda assim que você receber. Pode começar poupando mixaria se estiver apertado financeiramente, para que com o tempo você possa ir aumentando isso, mas sempre vivendo um degrau abaixo da sua renda. E você pode estar pensando, mas eu ganho pouco, não tem como poupar nada. E é aí que entra o aumento da renda. Olha, não tem milagre, ou você aumenta a sua renda ou diminui seus gastos. E eu mesmo gosto muito da ideia de aumentar a renda e manter os gastos que tinha antes, ou aumentar apenas uma parcela. Por exemplo, se você gastava 2 mil e passa a ganhar agora 3 mil, o mais comum é que passe a gastar também 3 mil, né? Mas se você vivia com 2 mil antes, continue vivendo com 2 mil e poupe 1.000 para reserva de emergência ou investimentos, por exemplo. Ou se você quiser aumentar seu padrão de vida, pode até aumentar para 2.500 e poupar R$500. Veja, sempre gastando menos do que você ganha. Essa é a ideia. Lembrando que estou falando apenas como exemplo, beleza? Alinhe isso conforme a sua realidade. Adiar o investimento. Esse é outro tópico comum de acontecer. A pessoa pensar que não vale a pena começar a investir porque ganha pouco e não sobra nada. E bom, se hoje você não tem nada, comece nem que seja com R$50 por mês poupando para reserva de emergência, por exemplo. Para assim, quando você começar a ganhar mais, você já criar o hábito de poupar mensalmente e começar a investir mais. É claro que R$50 por mês é muito pouco, mas é nesse começo que vamos adquirindo o hábito e, claro, também procurando ganhar mais com renda extra, se especializando em alguma coisa, entre outros. Para assim focar em aumentar essa quantia poupada mensalmente. E é muito comum que as pessoas menosprezem um pequeno progresso na educação financeira. Por exemplo, se está endividada, muitas vezes a pessoa pensa em empurrar com a barriga, achando que não vale a pena quitar as dívidas porque vai ser muito trabalho para pouco resultado. Mas ao começar quitando as dívidas, você vai criar o hábito de viver com menos do que você ganha para pagar essas contas, para depois de quitadas, começar a formar reserva de emergência e futuramente também investir para o longo prazo. Então não menospreze cada dívida quitada. Não menospreze o começo da reserva de emergência. Você tendo ali R$500 de reserva já é louvável. Assim você não vai estar mais no vermelho e sem nada na conta. Até porque você que tem R$500 de reserva, tem muito mais chance de aumentar essa reserva para 3, 5, 10 mil do que alguém que só fica adiando começar e só tem dívidas. É por isso que eu falo que é tão importante começar, mesmo com pouco. Não estudar. É muito importante que você invista em cursos da sua área de atuação ou de uma área que você queira trabalhar que vai agregar no seu currículo. Até porque não dá para viver sempre ganhando um salário mínimo. Então, além de poupar para investir, também invista em você, em conhecimento, em livros e cursos de uma área que você queira adentrar e que te dê um potencial maior de aumento de renda. Por exemplo, fazer um curso de Excel, de programação, de um novo idioma e por aí vai. Hoje está cada vez mais comum as pessoas não conseguirem ler um livro sequer no ano inteiro, vendo apenas vídeos curtos de 15 segundos, consumindo cada vez mais conteúdos rasos e que não demandaram tempo na construção do conteúdo. E uma forma de adquirir conhecimento que demandou muito mais tempo para ser construído do que um vídeo rápido de Reels do Instagram é por meio de livros. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vou deixar uma lista de livros de educação financeira que recomendo que vocês leiam, caso você queira ver mais sobre finanças pessoais e como lidar com dinheiro. E se você estiver vendo isso no futuro, o vídeo 2 dessa série já saiu e está aqui na tela. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.